Abril está aí e com ele vem a 10ª edição do Abril Contos Mil. O Abril Contos Mil é um projeto de leitura que eu criei em 2017. Como assim? Já vamos para a 10ª edição. Foi um projeto que eu criei porque eu já gostava de ler contos. Queria ter uma desculpa para ler mais contos e para convidar outras pessoas a juntarem-se a mim a ler contos. Para participar, basta ler um conto ou um livro de contos durante o mês de Abril e vá lá, participam. Eu vou nomear 12 livros que eu recomendo a leitura e vou linkar na descrição os vídeos onde falei melhor sobre estes livros. O primeiro livro é Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, do Amilcar Monteiro. É um livro de contos, são todos. Este livro tem 5 contos satíricos, ideal para quem gosta de humor e gosta de ler coisas que os façam refletir. Também, não ando de contos satíricos, um clássico, eu já diria que é um clássico da literatura portuguesa, Os Contos de Gin Tónico, do Mário Henrique Claria. São contos curtos. Se gostam de ouvir, não é bem audiobook, porque alguns foram quase reclamados, procura no YouTube, porque vale a pena ouvir alguns destes contos interpretados. Agora não me estou a lembrar o nome do ator que fazia, mas é genial. Portanto, se eu me lembrar, deixo também na descrição um exemplo. O terceiro livro que eu vou recomendar é Sing Your Sadness Deep, da Laura Mauro. São contos de ficção especulativa, fantasia, ficção científica, um pouco de horror. Algumas coisas têm um pouco de influência de contos de fadas, portanto, é o mesmo tipo de histórias que eu gosto. Laura Mauro tem pelo menos 2 contos que foram premiados em 2 prémios diferentes e eu gostei bastante de ler estes contos. Aguardo ansiosamente de ver mais coisas desta autora. O quarto livro é um pouco de batota porque eu não li o livro por completo e já estou a recomendá-lo, mas todos os contos que eu li deste livro eu adorei. É um dos livros que eu muito provavelmente estarei a ler este abril. É o The Book of Dragons, editado por Jonathan Strahan, acho que é assim que se diz. E é isso mesmo, é um livro com contos, uma parte deles de fantasia, em que tem alguma personagem que é um dragão. Eu adorei os contos que li. É uma boa maneira de conhecerem novos autores, ou velhos autores de fantasia. Eu não me recordo se cheguei a falar a maior detalhe sobre este livro, mas procurem o índice. Procurem, porque eu sei que li um dos contos, era do Ken Liu, e adorei. Isto é um bocado de spoiler para aquilo que eu quero ler em abril, mas pronto, enfim. Excelente livro. Espero ler os contos restantes este mês. No One Will Come Back for Us, and Other Stories, de Prima Mohammed, que é uma autora que eu descobri há pouco tempo, nos últimos anos. E o primeiro conto deste livro é perfeito. É um conto de horror que envolve um farol. Eu adoro faróis, eu gosto de ler horror. Já não gosto tanto de outros temas que estão no coisa, mas gostei muito deste conto. E também é uma autora que eu quero ler mais. Queen Victoria's Books of Spells, an anthology of Gaslamp Fantasy, editado por Ellen Datlow e Terry Windling. Ellen Datlow e Terry Windling têm vários livros várias antologias de contos. Normalmente Ellen Datlow tem mais coisas na onda do horror. Tem com o Terry Windling vários livros que têm várias coisas de ficção especulativa, desde a ficção científica à fantasia. Este livro especificamente é Gaslamp Fantasy, portanto é fantasia. A maior parte das vezes é ali naquela uma época que eu gosto bastante, que pode ser ficção histórica ou não, mas que tem ali livros de época vitoriana. Depois existem outras coisas, outros detalhes nas definições do Gaslamp Fantasy que torna a coisa mais fechada ou menos fechada, mas eu não vou entrar nesse pormenor. Eu adorei este livro. Tem um dos meus contos favoritos, é da Verónica Chanu, que eu depois, entretanto, li outro livro dela. Por acaso, a história em parte é inspirada em fairy tales, em contos de fadas.
e tem uma parte histórica e ligada a pessoas que trabalhavam numa fábrica e as consequências dos componentes que mexiam, as consequências físicas que isso tinha, porque é a parte mais histórica da coisa. Nem todos os contos têm assim, essa componente histórica, mas é um livro que eu gostei de todos os contos. Não vai acontecer sempre em todos os livros, mas isso já são outros detalhes. Shirley Jackson, The Lottery and Other Stories. Se nunca leram Shirley Jackson, eu recomendo sempre, pelo menos, experimentarem a lotaria, para além de ser o conto mais conhecido da autora. É um bom conto, na minha opinião. Mesmo que não queiram ler os outros contos, acho que é uma boa maneira de entrar ou perceber se gostam da escrita da autora. Do mesmo género, Passos na Boca, da Samantha Schweblin, que também é daqueles livros ou gostam ou não gostam. São contos estranhos, são contos que caracterizam a violência contra as mulheres, às vezes, não em todos, mas também. Do mesmo género, mas escrito por outra autora, Things We Lost in Fire, da Mariana Henriques. Ambos, este da Mariana Henriques existe em português, eu é que li em inglês, portanto estou a recomendar a língua em que li. É também do mesmo género da Samantha Schweblin, apesar de ser diferente. Uma autora diferente, portanto é normal que seja diferente. Revenge, da Yoko Okawa, que eu também gostei bastante. E eu consigo pôr estes 3 livros, os últimos 3 livros que eu mencionei, é tudo contos muito estranhos. Vocês podem gostar de um ou não gostar do outro. Eu gostei dos 3. Para quem goste de coisas com alguma inspiração em contos de fadas, mas que seja mais na onda da ficção literária. The Gin in the Nightingale's Eye, 5 Fairy Stories, da A.S. Byatt. E por acaso, o The Gin in the Nightingale's Eye foi adaptado para filme há 2 ou 3 anos. Os contos de São Petersburgo, do Nikolai Gogol, que eu também gostei muito de ler, tem um pouco de tudo, desde o nariz, que é um conto um pouco absurdista, a outros contos que, especialmente se vocês lerem com as edições em português, têm uma coisa muito interessante, que tem notas de rodapé que vos ajudam a perceber alguns contextos que podem não estar tão claros no conto, mas que têm a ver com, por exemplo, nos contos de São Petersburgo existe bastante crítica à burocracia e à sociedade russa, e alguns deles estão relacionados com a parte mais burocrática, ou com posições na sociedade que as pessoas têm, mas se nós não conhecemos o contexto, parte da crítica pode-se perder. Portanto, eu adorei as notas de rodapé, porque ajudavam-me a perceber aquilo que me faltava para gostar ainda mais daquilo que estava a ler. Por último, é uma espécie de TBR, ou alguns livros que eu gostava de ler durante este abril. Um deles eu já comecei a ler, aliás, por acaso, o primeiro e o último são livros que eu já comecei a ler, mas gostava de terminar de ler este abril. Portanto, o primeiro, The Very Best, of Caitlin R. Kernan. Eu falei nesta autora como uma das 26 autoras que eu gostava de ler em 2026. Ela é conhecida mais... É muitas vezes associada ao horror, apesar de uma parte das vezes aquilo que ela escrever é ser mais na onda da dark fantasy e ter muitos contos. Este é o único livro que eu tenho em formato físico e gostava de ler porque gostava de decidir se quero ter os restantes livros em formato físico ou se os quero ter em formato digital. Portanto, vamos ver como é que corre. O que é que eu gostava de ler mais? Gostava de ler os próximos 2 livros. São 2 antologias, uma delas que eu por acaso já mencionei, da Prima Mohammed, portanto gostava de regressar ao No One Will Come Back for Us and Other Stories, ou a sua antologia mais recente, One Message Remains. São 2 antologias de contos de ficção especulativa, portanto há coisas que são mais na onda do horror, há coisas que são mais na onda da ficção científica e tudo aquilo que fica ali no meio disso tudo. E pronto, eu gostava de ler isso. Se não ler essas coisas da Prima Mohammed, noutros meses quero ler outras coisas dela. Basicamente, ela é mais da autora. The Book of Dragons, como eu já tinha dito, editado por Jonathan Strahan. Este livro tem um grande problema, que é a letrinha de formiga.
Eu já li alguns destes contos, como já tinha dito. Gostava de ver. Adorei o conto da L. Catherine White, que é Matriculation. Adorei o conto da Zan Shou, que é uma... que é uma autora que eu já li. Gostei bastante. Adorei o do Ken Liu, que é A Whisper of Blue. Exato. Tenho ainda para descobrir um conto da R.F. Kuang, que vai ser a minha estreia com a autora. Peter S. Beagle. Amal El Moattar, bem interessante. Porque também quero ler um livro dela, eu já falo depois no livro. Garth Nix, Shannon Maguire, C.S. Cooney, Aliette Bodard. Há aqui várias autoras que eu quero ler. Patricia A. McCleb, que era um livro, por acaso é uma autora que... What the hell? Enfim, este definitivamente vai ser um livro que eu vou pegar nele. Há várias autoras que eu quero conhecer que estão aqui, portanto... Eu não sei porque é que o ano passado não continuei a ler. Enfim, talvez a culpa seja da letra pequena, que não ajuda muito. Um dos meus objetivos este ano é ler os livros que eu tenho da British Library, em particular das coleções Tales of the Weird e Gilded Nightmares. Basicamente são antologias de, essencialmente, terror-horror. Em abril gostava de ler este. The Face in the Glass, The Gothic Tales of Mary Elizabeth Braddon. É uma autora da época vitoriana e tem vários contos, essencialmente, de fantasmas. E eu gosto disso. É uma época que eu gosto. É uma autora que eu já li numa antologia, por isso mesmo está na altura de finalmente ler este livro. Da mesma maneira, dos The Gilded Nightmares, este é um dos que eu tenho cá há mais tempo. É o The Open Door and Other Stories of the Seen and Unseen, by Margaret Oliphant, que também é uma autora da época vitoriana que escreveu contos estranhos. Não sei o que eu tenho a dizer sobre estes livros. Gostava de começar a ler uma série de antologias, também editada pela Ellen Datlow e pela Terry Windling, que estão relacionados com contos de fadas. O primeiro é o Snow White Blood Red. Eu acho que são 6 livros com contos de vários autores de fantasia, autores e autoras. Este é o primeiro e por acaso faz parte também de uma lista que eu fiz. Eu acho que ainda não partilhei, não, essa ainda não partilhei aqui, que é 40 livros que eu gostava de ler antes dos 40. Mas um dia destes gravo essa lista em vídeo e depois irei falar um pouco mais sobre esta série de livros. Gostava também de ler os contos do Ken Liu, em particular o The Paper Menagerie and Other Stories. Eu gostava de também ler a outra série, uma série que eu comecei a ler, que é o primeiro livro, acho que é o The Grace of Kings, mas eu, como li como li um conto daquele livro dos dragões o ano passado, que adorei, já estou desde aí a pensar que devia ler os contos do Ken Liu. Além disso, o autor este ano começou a publicar uma nova série de ficção científica. Acho que existe um outro livro de contos que vai sair mais para o final do ano e eu assim, eu não posso ficar a olhar para os livros novos sem ler aqueles que já tenho neste anos. Portanto, aqui está ele. Se eu vou ler ou não, aguardem pelos próximos episódios para descobrirmos isso em conjunto. Depois, White Cat Black Dog, de Kelly Link. É uma autora que tem algumas coisas... Eu não sei, tenho a certeza se este livro é nessa onda, mas tenho a ideia que sim. Ela tem algumas coisas que são inspiradas em contos de fadas e por isso mesmo que está no meu radar. Este é um livro de contos. Ela tem outros livros, mas este é um daqueles que eu estou interessada em ler. Da mesma maneira, gostava de experimentar tanto a Kelly Link como a Amal El Moattar. São duas autores que fazem parte da minha lista das 26 autores que gostava de ler em 2026. Eu da Amal ainda não sei qual dos livros é que vou ler, se é o The River Has Roots, que eu acho que é uma novela, ou o Seasons of Glass and Iron, que é um livro de contos que saiu muito recentemente. E por último, um livro que eu já comecei a ler em janeiro, que já podia estar mais adiantada, mas isso são outros detalhes. The Big Book of Classic Fantasy, editado por Anne and Jeff Vandermeer. É isso mesmo, é uma antologia com
vários contos clássicos de fantasia, que é um livro que eu também já tenho há alguns anos e que foi comprado para ser lido. Temos contos do Charles Dickens, o Nikolai Gogol, por causa do nariz, mas A.T.A. Hoffman, Washington Irving, Mary Shelley, Jules Verne, Nathaniel Hawthorne, Louisa May Alcott, Herman Melville, George MacDonald, Edith Wharton, Vernon Lee, Christina Rossetti, Goblin Market, claro. Hans Christian Andersen, H.G. Wells, Willa Cather, Kenneth Graham, Leo Tolstoy, Oscar Wilde, Arthur Machen, Marcel Schwab, Chesterton, E. Nesbit, Horácio Quiroga, E.M. Forster, William Hope Hodgson, L. Frank Baum, Edgar Rice Burroughs, Herman S., Frank Kafka, Lord Dunsay, E.F. Benson, Nabokov, Robert E. Howard, Karel Capek, Leonora Carrington, Zora Neale Hurston, Tolkien. Portanto, uma seleção. Eu não disse os nomes todos dos autores e autoras que aparecem neste livro, mas é extremamente interessante. Alguns eu já li, noutras coisas, outros vai ser a primeira vez que vou ler. São estes os livros que eu gostava de ler em abril. Vão participar no Abril Contos Mil? Digam nos comentários e até o próximo vídeo.